Oi pessoal, eu sou a Beatriz, esse é o vídeo 55 do Cálculo Modular. Nesse vídeo a gente vai começar uma série de vídeos em que a gente quer entender melhor as informações que a derivada primeira e a derivada segunda de uma função podem dar pra gente sobre a função. Nesse primeiro vídeo a gente quer falar sobre o crescimento e decrescimento de uma função. Então, para a gente começar, eu gostaria de lembrar um pouco sobre esse assunto. Então, o que vai ser uma função crescente e uma função decrescente? Bem, se eu olho para o gráfico de uma função, eu consigo saber quando ela está crescendo, quando ela está decrescendo. Porque o que eu estou falando? A leitura do gráfico do crescimento do x, né, da variável independente, é sempre da esquerda para a direita. Então, eu sempre estou indo aqui dos negativos para o positivo, né? Como a gente definiu o crescimento da reta real. Então, eu vou dizer que uma função é crescente quando sempre que o x crescer, o y crescer. Então, por exemplo, nesse pedacinho aqui do gráfico, até esse certo ponto aqui, que eu não sei qual é, mas também não me interessa exatamente agora. Então, até aqui o que acontece? Quando o x está crescendo, o y também está crescendo, certo? Já nesse pedaço aqui, até aqui embaixo, assim, o x está crescendo, o que está acontecendo com o y? Está diminuindo, né? Ó, quando eu ando aqui pelo gráfico, o y está diminuindo. Aí aqui eu volto a ter um crescimento da função, aqui eu volto a decrescer, volto a crescer, volto a decrescer, volto a crescer. Então, formalmente, mais formalmente, né, o que a gente está querendo dizer? Eu vou dizer que f é crescente no intervalo i, se nesse intervalo, sempre que o x2 for maior do que o x1, então a imagem do x2, o f de x2, também é maior do que o f de x1. Então, isso acontece nesse pedacinho aqui, ó. Sempre que o x está crescendo, estou andando para a direita, no y estou andando para cima. Aqui também, sempre que eu estou andando para a direita, no x, no y estou andando para cima. Aqui acontece de novo, certo? Aqui acontece de novo. Então, isso é a função ser crescente. E o que é ela ser decrescente? É decrescente no intervalo e se sempre que eu tiver um x2 maior do que o x1, ou seja, o x está crescendo, mais o y está decrescendo. F de x2, a imagem de x2 é menor do que a imagem do x1. Então, isso vai acontecer onde aqui? Vai acontecer nesse pedacinho aqui, onde o x cresce, mas o y diminui, certo? Então, passando o dedo pelo gráfico, assim, olhando o gráfico, eu consigo compreender bem o que é uma função crescer e uma função decrescer. Agora, e se eu não tiver o gráfico? O que é o caso da maioria das vezes. A maioria dos gráficos a gente não conhece. A gente conhece gráfico de reta, a gente sabe quando a reta é crescente, quando a reta é decrescente. Mas a gente conhece gráfico de parábola, mas um gráfico qualquer de uma função genérica, a gente, em geral, é difícil saber o gráfico. Então, como será que a gente consegue decidir se uma função é crescente ou decrescente sem a gente ter o gráfico e talvez sem a gente ter que fazer conta com a expressão da função, né? Então, a gente, por exemplo, a gente poderia tentar fazer com a expressão. Então, por exemplo, aqui, 1. Se eu pego uma função afim f de x igual a 2x mais 1, eu sei que essa é uma função crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Mas o que eu vejo? Toda vez que eu tenho um x2 maior do que o x1, se eu multiplicar dos dois lados por 2, continua válido, né? 2x2 maior do que x1. Se eu somar um dos dois lados, 2x1 mais 1 menor do que 2x2 mais 1. Ou seja, a f do x1 é menor do que a f do x2. Então, quando o x cresce, a imagem do x está crescendo também. Então, essa é uma função crescente. Certo?
Mas, por exemplo, se eu pego agora uma função, essa aqui é uma função crescente, a gente estava falando em um intervalo, né? Então, vou colocar aqui, ela é crescente em todo o domínio dela, que é todos os reais, em R. Agora, se eu mudo de função, por exemplo, vou pegar f de x igual a x quadrado. Bem, essa função a gente conhece, ela é a parábola que tem vértice no 0, 0 e abertura para cima, né? Concavidade para cima, porque o coeficiente aqui do x quadrado é 1. Então, eu já sei como é o crescimento e decrescimento dela, né? Ela decrescente aqui nos negativos e crescente nos positivos. Mas vou provar. Então, como que funciona isso daqui? Como que a gente vai provar isso daqui? Bem, eu quero ver o que acontece quando eu pego um x2 maior do que o x1. Aí, gente, eu vou fazer dois casos. Digamos que os dois sejam positivos. Se eu pegar x2 maior do que x1 e os dois positivos, o que eu sei? Eu sei que x2 menos x1 é positivo, porque o x2 é maior do que x1, e como os dois são positivos, o x2 mais x1 é positivo também, tá? Aí, o que vai acontecer com x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado? Eu quero que isso seja maior que zero, porque eu quero que aqui seja crescente, né? Então, para ter x2 ao quadrado maior que x1 ao quadrado, eu quero que x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado seja maior que zero. Mas isso aqui é um produto notável. É x2 menos x1 vezes x2 mais x1. Só que aí, veja, isso aqui eu sei que é positivo. Isso aqui eu sei que é positivo. E o produto de coisas positivas é positivo. Então, x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado é positivo, o que significa que x2 ao quadrado é maior do que x1 ao quadrado, o que significa que a f de x igual a x quadrado é crescente nos reais positivos. Opa, comi uma palavra. É crescente nos reais positivos. Certo? Então, tá. Isso eu provei para se eu tenho x2 maior do que x1 positivo. Se eu tiver x2 maior do que x1 negativo, o x2 maior do que x1, só que os dois negativos, os dois menores do que zero. Aí, o que vai acontecer? Então, eu tenho x2 menos x1 é positivo, mas como os dois números são negativos, quando eu somo os dois, isso vai dar negativo, né? Porque os dois números são negativos. Então, quando eu fizer x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado, que eu já sei que é o produto notável, x2 menos x1 vezes x2 mais x1, eu sei que esse aqui vai ser positivo, mas esse vai ser negativo. Então, a fx, que é x ao quadrado, é decrescente nos reais negativos. Então, tá. Eu já sabia como funcionava o crescimento e o decrescimento de uma função quadrática voltada para cima. Eu sabia que o vértice ia ser exatamente o ponto em que ela ia deixar de decrescer e começar a crescer. Mas aí eu tô fazendo esse exemplo para a gente ver que com a expressão pode ser difícil a gente fazer essa conta, porque só com x quadrado aí já foi complicado, né? Então, a gente precisa de uma outra ferramenta. E aí que entra a derivada. O que a gente vai usar aqui é esse resultado. Se eu tiver uma função
contínua num certo intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Se a derivada for positiva nesse intervalo, a função é crescente. Se a derivada for negativa, a função é decrescente. Se a derivada for nula, a função é constante no intervalinho, tá? Eu não vou demonstrar esse resultado, mas aí vou dar uma ideiazinha assim. A ideia é o seguinte: se eu tiver um x2 maior do que um x1, vai existir um certo C. Vai existir um certo C que está nesse intervalo x1, x2, tal que a derivada dele é justamente f de x2 menos f de x1 é x2 menos x1. Isso acontece porque a função é contínua aí, nesse intervalo, né? Eu tô pegando esses dois caras aqui dentro do intervalo aí dentro do intervalo do enunciado. Então, eu vou ter a derivada do C dessa forma. Aí, o que vai acontecer? Se a derivada do C... Agora, vamos fazer aqui assim, ó. Se a derivada do C for positiva e eu sei que o x2 menos x1 também é positivo, então eu vou ter esse numerador também positivo, né? Aí, o f de x2 vai ser maior do que x1. E aí a função vai ser crescente. Por outro lado, se a derivada do C for negativa, como x2 menos x1 continua positivo, o f de x2 menos f de x1 é negativo. Ou seja, f de x2 é menor que f de x1, e aí a função é decrescente, tá? Então, essa é a ideia da demonstração. Não vou fazer ela toda aqui, não, porque a gente precisa de mais ferramentas que a gente não vai fazer, tá? Mas a ideia é essa. O que a gente precisa compreender desse resultado? A gente precisa compreender como usar esse resultado. Então, agora a gente vai usar ele em alguns exemplos para ver como que ele vai dar as informações da função para a gente. Então, a gente vai pegar uma função contínua, derivável, e vai analisar em que intervalo do domínio, em quais intervalos do domínio ela é crescente, quais intervalos do domínio ela é decrescente, tá? Então, vamos fazer aqui exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui que eu quero fazer vou pegar aqui um polinômio, para a gente começar. Então, vou pegar uma função cúbica, x cubo sobre 3 menos 9x mais 12, tá? É um polinômio, então é contínua, derivável, tudo que a gente quiser. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver onde ela é crescente e onde ela é decrescente. O que eu vou fazer vai ser derivar essa função. Então, eu vou derivar. Derivando, eu tenho x² menos 9, que é uma parábola. Então, para estudar o sinal, né, o que eu tenho que saber é onde que a derivada é positiva e onde que a derivada é negativa. Mas essa daqui é uma parábola. Então, eu sei que ela é uma parábola voltada para cima, que corta no menos 3 e no 3. Então, eu sei que ela é positiva antes da primeira raiz e depois da segunda raiz, e negativa entre as raízes, certo? Então, eu sei que a f' de x é negativa onde do menos 3 até o 3. Então, a f é decrescente no intervalo de menos 3 até 3, pelo teorema, e eu sei que a derivada é positiva, onde do menos infinito até o menos 3, união do 3 ao mais infinito. Então, a f é crescente no intervalo
de menos infinito até menos 3, união 3 mais infinito, certo? Então, só derivei, e aí eu descobri onde a f é crescente e onde a f é decrescente, sem ter que fazer conta com a expressão da f, como a gente fez naquele exemplo do x², tá? Só pra gente dar uma olhadinha aqui, eu vou botar o gráfico da função e da derivada, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho aqui à esquerda o gráfico da função. Então, esse aqui é a função. Opa. Essa aqui é a função f. E essa aqui é a função derivada. Então, a derivada é essa parábola que a gente já tinha desenhado. Então, ela é positiva antes do menos 3 e depois do 3, e negativa entre o menos 3 e 3. Aí, olha aqui para a função, que eu não conhecia o gráfico ainda. Ela vai ser crescente até o menos 3, aqui vai estar o menos 3, e ela vai ser decrescente depois daí até o 3, e depois ela volta a crescer, tá? Não faz sentido a gente ficar sempre olhando os gráficos, porque a gente está justamente tentando fazer sem conhecer o gráfico. Se a gente conhece o gráfico, a gente sabe bem, tá? Mas estou mostrando esse para a gente ter uma ideia. Vamos fazer outra aqui. Vamos fazer o que acontece com a função afim, que a gente talvez decorou, que quando o coeficiente angular é positivo, ela é crescente, quando o coeficiente angular é negativo, ela é decrescente. Mas por quê? Pega uma função afim qualquer, ax mais b, esse a diferente de zero, tá? E aí, o que acontece com a derivada? Quem é a derivada dessa função? É o a, certo? Então, se eu tiver a positivo, então a derivada é positiva, e daí f é crescente em todos os reais, que não tá dependendo do x aí, né? Então, e se o a for negativo, então a derivada é decrescente, e daí a derivada, desculpa, é negativa, e daí a f é decrescente em todo o seu domínio, que é todos os reais, certo? Vamos fazer também para função quadrática? Não, vamos fazer para exponencial. F de x é igual a exponencial de base a. Esse a, lembra que é um número positivo diferente de 1, tá? Quem lembra a derivada da exponencial? A derivada é ela mesma vezes o ln de a, tá? Então, a gente vai precisar de conhecer o sinal do ln, né? O que vai acontecer aqui? Eu sei que a exponencial, ela é sempre positiva. Porque, ó, a exponencial aqui de base maior que 1, ela funciona assim, né? Desculpa, aqui eu queria botar quando a base é maior que 1. E aí, quando a base é menor do que 1, ela é assim. De qualquer jeito, ela é sempre positiva. Isso significa que o sinal da derivada depende só do sinal depende só do sinal do logaritmo natural do a, tá? Só que o que acontece com o logaritmo natural do a? Como que é o gráfico do logaritmo natural do a? O logaritmo natural tem gráfico assim, né? Isso é o y igual a ln de x.
E aí ele corta aqui justamente no 1, né? Então, antes do 1, o logaritmo é negativo, depois do 1 é positivo. Isso significa que o ln de A é negativo antes do 1, se o A está entre 0 e 1. E o ln do A é positivo se o A é maior do que 1. Ou seja, a função fx a elevado a x é crescente se a base é um número maior do que 1. E decrescente se a base está entre 0 e 1. É claro que isso a gente já sabia, porque a gente até desenhou o gráfico aqui, mas só para a gente ver um uso do teorema. Então, vamos fazer mais um. Deixa eu pegar uma função aqui. Vamos pegar essa função aqui. Fx igual a exponencial de x vezes 3 menos x quadrado, tá? Eu quero saber quando que essa função é crescente e quando que ela é decrescente. Bem, me parece, a princípio a gente olha isso aí e fica com medo que tem essa exponencial, né? Mas vamos lá, vamos derivar. O que acontece com a derivada aqui? É uma derivada do produto. Então, a derivada da exponencial, ela mesma, vezes a segunda, mais a exponencial, vezes a derivada da segunda, que vai dar menos 2. X, desculpa. Certo? Então, eu posso arrumar isso aqui, boto a exponencial em evidência aqui, eu vou ficar com menos x quadrado menos 2x mais 3, esse polinômio aqui. Só pra gente usar aqui no estudo de sinal, esse polinômio, ele tem duas raízes, menos 3 e 1. Tá? Só que tem um menos pra fora, né? Vou botar esse menos aqui. Então, é esse daqui. Aí, o que vai acontecer com o estudo de sinal disso daqui? Bem, isso daqui é sempre negativo, porque a exponencial é sempre positivo, mas com esse menos na frente é sempre negativo. Então, esse pedaço determina o sinal da derivada. Só que esse pedaço aqui é o produto de duas afins, ou é uma parábola, né? Eu botei o menos pra cá, tá, gente? Esse menos aqui. Então, aqui vai ser uma parábola voltada pra cima, que passa no menos 3 e no 1. Então, ela é positiva antes do menos 3 e depois do 1 e negativa entre as duas raízes. Então, o que vai acontecer? A derivada vai ser, aqui é sempre negativo. Então, ó, isso aqui, vamos fazer o quadrinho, né? Melhor. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o quadrinho, ó, menos exponencial de x e a quadrática, que eu tirei o menos. Então, os lugares que muda de sinal é no menos 3 e no 1. E aí, o que acontece aqui? Ela é negativa, negativa, negativa sempre. No caso da parábola, ó, ela é positiva antes da primeira raiz e depois da segunda, então positiva aqui, e negativa entre. Então, o que vai acontecer com a derivada, que é o produto dessas coisas? Vou fazer o produto aqui, menos com mais, menos, menos com menos, mais, menos com mais, menos. Certo? Então, o que vai acontecer com a f?
Pelo teorema, ela é decrescente aqui, decrescente aqui. Então, eu vou ter F é crescente no intervalo de menos 3 até 1 e decrescente no resto, ou seja, de menos infinito até menos 3, união 1 mais infinito. Certo? Então, beleza, gente, vamos fazer exercício.